Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Fico muito feliz em estar com vocês, reunidos, divulgando a doutrina, utilizando os recursos tecnológicos que temos disponíveis, enquanto ainda não podemos estar reunidos presencialmente. E hoje nós abordaremos o tema Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Utilizamos como fonte primária o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, nos tópicos 5 a 7, o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35, e o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. E para nós darmos início, eu trago aqui um pensamento atribuído à Madre Teresa de Calcutá. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Então, muitas vezes é fácil nós amarmos aquelas pessoas que não convivem diuturnamente conosco. E quando se trata de nossos familiares, o amor, o exercício do amor, se torna uma tarefa um pouco mais complicada, uma tarefa que requer de nós um pouco mais de exercício. Todavia, é necessário que, para nós trabalharmos esse tema, solidificarmos o entendimento da importância da família em nossas vidas. E para isso, eu trago um pensamento de Emmanuel, do livro Vida e Sexo, no capítulo 2. De todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. A família, ela tem uma função basilar na formação do ser. É a nossa primeira grande escola. É ela que vai formar, é ela que vai solidificar os princípios e a base do cidadão, da pessoa, do indivíduo. Então a família é que vai construir a sociedade, porque a sociedade é constituída das famílias que a compõem. Então ele continua, Emmanuel, dizendo que tem-se dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação do mundo melhor. Para que nós edifiquemos um mundo melhor, para que esse mundo de regeneração de fato ocorra, é importante que a gente reconheça a importância da família, essa organização de origem divina. É importante que a gente trabalhe, é importante que a gente construa, é importante que a gente saiba da importância de termos a solidificação da construção familiar em nossas vidas. Não por isso que Deus colocou a família como um dos princípios para a nossa Constituição e formou a família para podermos nascer e construir o nosso ser a partir dela. Pois o homem, na sua construção, desde a sua formação, é um ser social. Ele sempre viveu em grupo. É um ser gregário. Em toda a sua história, percebe-se a construção de instituições, e a família é uma delas. Não estaríamos onde estamos se não fosse pelas famílias construídas ao longo do tempo. Logicamente que a família, ela se constitui, ela se molda de acordo com a evolução da sociedade, de acordo com a construção do homem no momento em que ele se encontra, do momento histórico que ele vive. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela vai dizer que o ser humano ele é estruturalmente constituído para viver em família
a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. Se nós analisarmos até mesmo a nossa história em família, nós conseguiremos perceber que muitas vezes na convivência familiar, alguns instintos, alguns sentimentos, alguns conteúdos psíquicos que achávamos que estavam adormecidos, ou até mesmo que não tínhamos contatos até então, eles são liberados do nosso inconsciente e ressurgem para que nós possamos trabalhá-los e sublimá-los. Logicamente que pela sabedoria e perfeição divina, eles aparecem somente no momento adequado, que nós temos capacidade e condições de trabalhá-lo e superá-lo. Então a família é justamente o meio que isso acontece para que a gente possa suplantar, evoluir daquele estágio que nós encontramos, daquele estágio em que nós nos encontramos, daquele estágio que nós estamos. E se o homem é um ser social, é um ser gregário, a lei de sociedade é uma lei de Deus. E o livro dos Espíritos, ele traz a lei de sociedade no seu livro 3º, na Leis Morais. E a pergunta 766, Kardec questiona se a vida social está na natureza. E os Espíritos respondem dizendo, certamente, Deus fez um homem para viver em sociedade. E se a família faz parte da sociedade, os laços de família também estão contidas na lei de sociedade. Então, para nós compreendermos quem são minha mãe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é necessário termos essa visão da família e da sua importância na formação do ser e da constituição e da importância dela na sociedade. E na questão 774 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz que os laços sociais são necessários ao progresso, ao passo que os laços da família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmão e como irmãos. E nada melhor do que a família para aprendermos a nos amarmos como irmãos. Nada melhor do que a família para aprendermos o exercício do amor, para aprendermos a amarmos verdadeiramente. E como a família é a nossa primeira grande escola, é nela que nós aprenderemos a amar e a praticar esse exercício do amor. E já que estamos trabalhando também a questão da família, é importante nós entendermos o seu conceito. E quando nós trazemos a sua definição, nós vamos ao dicionário. E no dicionário diz o seguinte, que família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Por exemplo, pai, mãe e filhos. Também a família pode ser compreendida como um grupo de pessoas com ancestralidade comum. A seu turno, família também pode ser definida como pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção. E como uma figura de linguagem, família pode ser definida como um grupo de pessoas unidas por convicções ou interesses ou provindas de um mesmo lugar. Então nós podemos compreender, definir família sob diversos aspectos, tanto por questões de convicções, quanto por questões de união, quanto por questões de consanguinidade, de ancestralidade. E o Espiritismo, ele vem ampliar quando traz a família sobre a questão da espiritualidade.
E Joana de Ângeles também, no livro Constelação Familiar, vai nos trazer que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Independente da definição que você olhe família, seja pela questão consanguínea, seja pela questão da união da ancestralidade, das convicções, ela vai ser a base fundamental para erguermos o edifício da sociedade. Como Emmanuel nos trouxe, essa divindade, essa sociedade divina, essa organização celestial, ela vai fundamentar, solidificar a base da nossa sociedade. É através da família que nós vivenciaremos as experiências da fraternidade universal. É através das experiências do nosso dia a dia, da educação doméstica, que aprenderemos a lidar com os atritos, com os diálogos, com a fraternidade, com a conversa, que nós aprenderemos como lidar com as desavenças. É a família que vai nos ensinar como aprenderemos a lidar com o outro. Pois quando aprendermos a amar quem está sob o mesmo teto, nós conseguiremos amar quem está fora dele. A família, como diz Joana no livro SOS Família, é antes de tudo um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Nesses momentos, principalmente nesses últimos meses, em que o isolamento social foi muito exigido, que tínhamos que conviver com a nossa família o tempo todo, como é que nós nos comportamos? Como é que nós trabalhamos a questão do diálogo? Como é que nós trabalhamos os princípios cristãos? Como é que nós trabalhamos a questão da paciência, da tolerância, do amor? Como é que nós trabalhamos essa questão do grande laboratório que Deus nos deu para burilarmos tudo o que temos que trabalhar para nos melhorarmos e evoluirmos. E o Espiritismo, ele nos mostra que o corpo procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito. Daí porque, em que pese termos uma ancestralidade comum, termos um mesmo antepassado, o nosso espírito não provém de nossos pais. E nesse capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o Evangelho ele vai trabalhar justamente essa questão das duas espécies de família que nós temos. E no item 8 ele vai trazer as duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo. Então, quando nós compreendemos que nós temos esses dois tipos, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais, em que as famílias espirituais elas se mantêm ao longo do tempo, nós conseguimos ampliar o entendimento da parábola do Cristo,
que estamos trabalhando hoje na preleção. E a parábola diz o seguinte: e tendo chegado a casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e ele disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele, Jesus, lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aquele que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então nós compreendemos que quando Jesus assim fala, ele amplia os laços familiares. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. E quando Cristo diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele não estava renegando aqueles seus irmãos que naquele momento, sua mãe e seus irmãos, que naquele momento eram seus parentes consanguíneos. Mas ele estava dizendo que aquele que fazia a vontade do Pai, ele estava dizendo que aqueles que estavam à sua volta também eram seus irmãos, sua mãe e suas irmãs. Ele estava dizendo que a sua família era universal, porque nós, unidos pelos laços espirituais, provindos de um mesmo Pai, criados com a mesma origem, todos nós somos irmãos. Só que, infelizmente, ainda não conseguimos nos ver de forma indistinta como irmãos, amando-nos como deveríamos nos amar. Eu não consigo ainda ver o outro como deveria, se não for unido pelo lado consanguíneo. Ainda temos essa imperfeição, esse véu que cobre os nossos olhos. Muitas vezes, quando algo acontece do outro lado do mundo, nós não ligamos, porque achamos que não tem nada a ver conosco. Então ainda temos alguns obstáculos a superar. Não conseguimos ainda ver o mundo como uma grande família universal. Daí porque nós temos o processo reencarnatório de virmos em famílias consanguíneas, porque ainda temos provas e expiações a reparar com aqueles nossos irmãos que em épocas outrora magoamos ou fomos magoados, como consta no Evangelho no capítulo 14. Os que se encaram numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são muitas vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas pode também acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de aprovação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois
de suas encarnações. E quando o Espiritismo traz o conceito, a compreensão da pluralidade das existências, é que nós conseguimos perceber que a família, que ora nós estamos, já estivemos ligados em outros momentos. E quando nós conseguirmos verdadeiramente amarmos e amarmos-nos, aqueles que estão sob o mesmo teto, de forma verdadeira e pura, vendo-nos como irmãos, conseguiremos ampliar a nossa visão e veremos aos outros também como nossos irmãos. E agiremos e seremos como Cristo, que via a todos como irmãos e amava. Amava da forma mais pura possível. Amava verdadeiramente, sem interesses. E é assim que nós agimos. Nós temos a paciência, a compreensão, a tolerância com aqueles que estão conosco, convivendo conosco. É assim que nós estamos nos portando. Nós temos procurado nos evangelizar no lar, porque se o lar é a nossa primeira escola, se o lar é onde nós devemos procurar nos evangelizarmos, é o que nós temos procurado fazer. Quando Cristo questiona quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é porque temos que procurar ver a todos como nossos verdadeiros irmãos. E é assim que nós estamos agindo, é assim que nós estamos procurando agir. Ou nós ainda estamos vendo com a visão materialista tão somente da consanguinidade, achando que só procedemos do corpo, achando que os pais, além do corpo, também deram o espírito ao seu filho. E onde ficam os conceitos espíritas que nós trabalhamos e acreditamos? Onde ficam os conceitos espíritas que nós professamos? No livro Obras Póstumas, na primeira parte, Kardec nos traz que muitas vezes um indivíduo renasce na mesma família, ou pelo menos os membros da mesma família renascem juntos, para constituir uma família nova em outra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar erros recíprocos. E é comum alguns questionamentos. O que é que eu fui de meu irmão? O que é que eu fui de meu pai? Será que nós estamos unidos, estamos juntos, unidos pelos laços da simpatia, pelos laços do antagonismo? E o que importa? Se nós devemos procurar trabalhar sempre o amor. Como eu tenho procurado trabalhar as desavenças que aparecem. Como eu tenho procurado trabalhar quando eu estou impaciente. Como eu tenho procurado trabalhar o amor com o meu irmão, com o meu cônjuge, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho. Somos invadidos pelos recursos tecnológicos, redes sociais, pelas mídias. Estamos tão entretidos em conviver virtualmente que esquecemos de conviver presencialmente. E estamos nos afastando, mesmo convivendo debaixo de um mesmo teto. Somos estranhos dentro de um mesmo ninho.
Tem-se famílias que apenas dormem numa mesma casa, mas não se veem, não se falam, porque muitas vezes só se comunicam pelos celulares. E é assim que nós temos agido. Quando foi a última vez que eu disse ao meu filho, ao meu pai, à minha mãe, ao meu cônjuge, eu te amo, você é importante em minha vida, me desculpe, como é bom te ter aqui. Como foi o seu dia? Quando foi a última vez que eu me preocupei com ele? Quando foi a última vez que eu me predispus a ajudá-lo? E ao contrário do que muitos dizem, a reencarnação que o Espiritismo professa fortalece os laços de união. E justamente por nos mostrar que nós podemos estar o tempo todo nos encontrando em sucessivas reencarnações, que eu tenho que tratar todos bem. Na questão 205 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona assim os espíritos. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. Os espíritos dizem, ela os amplia em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Olha aí o conceito da família universal. A partir do momento que eu começo a ter essa preocupação com o meu familiar, com o meu parente mais próximo, que eu começo a amá-lo de verdade, eu começo a trabalhar esse amor, e eu passo a amar verdadeiramente, e passo a amar a todos de forma indistinta, eu começo a ver em cada um, independente de quem ele seja, o meu irmão, e vou ajudar a quem quer que esteja precisando de ajuda. E não perguntarei mais quem é você. Amarei, propagarei o amor. E aquele que hoje chora e eu consolo, pode ter sido meu pai, que outrora me consolou quando eu chorei. Esse conceito de família universal é que tem que me nortear. Mas para eu poder ter o conceito de família universal, eu tenho que aprender a amar aqueles que estão convivendo comigo atualmente. A consciência coletiva de família é o resultado da participação de todos os seus membros nas ocorrências diárias, facultando o trabalho geral e ordeiro de preservação do afeto e da manutenção do respeito. No livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles. Só teremos essa consciência coletiva quando houver a participação de todos os membros nas ocorrências diárias, em que todos trabalharão de forma ordeira na preservação do afeto. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que me compete. Eu estou trabalhando conforme os preceitos que me foram passados pelo Espiritismo. E aí vem a importância do processo educacional dos pais com os filhos, de todos aqueles que têm responsabilidade sobre os seus tutelados, sejam eles pais ou não,
Porque se eu sou responsável pela educação, eu tenho que procurar exercê-lo com maestria, ou pelo menos me esforçar para exercê-lo com amor. Lembrando que tudo que eu faço, seja no processo educacional, seja na vida, vai servir de exemplo para alguém que me observa. Mesmo que eu não esteja educando e mesmo que eu não seja responsável pela educação de alguém, o que eu faço tem repercussão na vida de outra pessoa. Os meus atos têm repercussão. Então eu tenho que ter sempre cuidado com o que eu faço, com o que eu penso, com o que eu sinto. E se eu sou responsável, né, no processo educacional, a minha responsabilidade é ainda maior. Na questão 208, Kardec questiona: o espírito dos pais exerce influência sobre o filho após o nascimento? E os espíritos respondem: exerce muito, pois, como já o dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação, e isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então temos que ter muito cuidado no processo educacional da família em que nascemos, da família em que constituímos. Temos que nos preocupar: qual é a educação que eu estou transmitindo? Qual é a educação que eu estou passando? Eu estou evangelizando, transmitindo os princípios cristãos para aqueles que estão sob a minha responsabilidade? No Consolador, na questão 175, há um questionamento seguinte: o Instituto da Família, organizado no plano espiritual, antes de projetar-se na Terra? Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver-se na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Nós nos comprometermos em estarmos aqui unidos nesta família para nos desenvolvermos e para consolidarmos e construirmos o amor entre nós. Nós estamos aqui para nos amarmos e ampliarmos o amor, para colaborarmos no processo de crescimento e evolução do planeta Terra, um processo de crescimento e evolução da sociedade e da coletividade. Pois só teremos uma sociedade mais justa, igualitária e amorosa quando as famílias também assim o forem. Porque esse conceito de família universal foi o que Jesus quis dizer quando questionou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É como nós temos que procurar nos vermos. Nós só conseguiremos quando nós superarmos, suplantarmos, quando nós aprendermos a amarmos verdadeiramente a família que nós estivermos inseridos. E para poder encerrar, eu leio aqui um poema do livro Parnaso do Além-Túmulo, de Chico Xavier, Psicografia de Espíritos Diversos, e esse aqui é do espírito Alberto de Oliveira. Ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora. Nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora
onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal. Foge a sombra e a vingança. Não te aflija a miséria. Arrima-te a esperança. Seja a bênção de amor, a luz do teu destino. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe agora e sempre.